Olá, senhoras e senhores, já sintonizados aqui no nosso canal do YouTube, Terra FM TV. Nós estamos chegando com tudo. Lula sofreu a segunda derrota no Congresso Nacional. O Congresso derrubou o veto de Lula à dosimetria e agora tá aí, né, beneficiando o Bolsonaro e beneficiando também as pessoas presas ou aquelas que estão em casa com medida cautelar, prisão domiciliar e com uso de tornozeleira eletrônica. Enfim, os envolvidos nos atos do 8 de janeiro agora vão voltar para casa. Terão então aí a dosimetria, a redução da pena, redução de pena de Jair Bolsonaro também, entre outros envolvidos aí nos atos do 8 de janeiro. E a Terra FM acompanhando e mostrando tudo aqui para você. Os parlamentares abrem caminho para a redução de penas a condenados do 8 de janeiro. Foram 318 favoráveis na Câmara e 49 no Senado pela derrubada. É a segunda derrota de Lula no Congresso Nacional. Hoje tivemos essa derrota. Ontem foi a derrota no caso da indicação do Jorge Messias. A Globo, né, a Globo News esteve acompanhando e nós estaremos mostrando para você esse corte, né, esse momento aqui do vídeo da Globo News. Vamos lá. Sim, 24, não 49, vocês estão vendo um total de 73, um quórum de 74. Então, o Senado também, derrubou. Câmara e Senado rejeitam o veto do presidente Lula, tá? O texto vai seguir para a promulgação. Só para lembrar para vocês, na Câmara foram 318 votos favoráveis à derrubada e 144 contrários. No Senado, 49 votos para a derrubada do veto e 24 votos, portanto, contra a derrubada do veto. Mais uma derrota imposta pelo Congresso a uma medida do governo Lula, essa agora envolvendo o projeto de lei da dosimetria das penas dos golpistas do 8 de janeiro. Sim, 24, não. É engraçado que eles fazem questão, né, de chamar de golpistas, né? Mas agora eu tenho um vídeo, né, desses golpistas, né, conforme disse aí, da qual eu me recuso, né? Essa não é a minha linguagem, me recuso a chamar, né? Mas é o que eles tentam empurrar goela abaixo, que pessoas que lá estiveram se manifestando, e aí independente tu é de esquerda ou de direita, não dá para chamar essa turma de golpista, não é? Presta atenção nesse vídeo aqui que está circulando nas redes sociais aí. Vamos lá. Hoje não é o fim da nossa dor. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, a gente conseguiu respirar. Foram dias de angústias, foram noites sem dormir. Foram lágrimas escondidas, saudade, medo e a sensação de que a injustiça nunca... São familiares do 8 do 1. Vou recomeçar, tá bem? Vamos lá. Hoje não é o fim da nossa dor. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, a gente conseguiu respirar. Foram dias de angústias, foram noites sem dormir. Foram lágrimas escondidas, saudade, medo e a sensação de que a injustiça nunca teria fim. Quem olha de fora às vezes não entende, mas quando uma prisão totalmente injusta cai sobre uma pessoa de bem, ela não destrói só uma vida. Ela atinge uma mãe, um pai, uma esposa, um filho. Ela rasga a família inteira. O texto aprovado não é o ideal, não é tudo aquilo que a gente queria. Mas é um alívio, é um começo. É a prova de que ainda existem pessoas dispostas a lutar para restabelecer a justiça. Hoje é um dia importante, mas não é o destino final. A derrubada desse veto não corrige toda a injustiça que foi feita, não entrega tudo aquilo que seria o justo. Não apaga a dor de quem foi arrancado do convívio da sua família, daqueles que morreram em vão, nem devolve o tempo que muita gente perdeu de forma cruel. Mas ela representa, sim, algo muito importante, um freio nos excessos, um alívio real para muitas famílias e um primeiro passo concreto para que a justiça volte a ser enxergada como justiça. E é isso que torna esse momento tão importante. Hoje, o parlamento deu um sinal de que ainda existe limite, de que ainda existe consciência, de que ainda existe gente disposta a dizer que o Brasil não pode continuar tratando vidas humanas com frieza política. Essa vitória não é minha, essa vitória não é de nenhum partido. Essa vitória é, antes de tudo, das famílias que resistiram, das mães que choraram em silêncio, das esposas que permaneceram de pé, dos filhos que aprenderam cedo demais o que é saudade. E também de cada pessoa que, mesmo diante da pressão, da perseguição e do medo, não desistiu de clamar por justiça. Por isso, hoje não é o fim da luta, mas é o começo de uma correção. É o começo de um caminho para restabelecer a justiça
trazer proporcionalidade e abrir espaço para a pacificação do nosso país. Talvez essa vitória de hoje ainda não seja tudo o que essas famílias merecem, mas para quem estava sufocado pela injustiça, hoje já foi possível voltar a respirar. Possamos derrubar o veto da dosimetria. Muito bem, tá aí então o vídeo, né, que foi produzido, narrado aí pelo deputado federal Nicolas Ferreira. Mais uma vitória da oposição, mais uma vitória da direita brasileira que foi para cima e conseguiu, a oposição se juntou aí e conseguiu sim derrubar o veto de Luiz Inácio Lula da Silva. Como eu disse, é uma vitória também, são duas derrotas para Luiz Inácio Lula da Silva. Ontem, o impedimento de Jorge Messias ao STF e hoje a derrubada ao veto do PL da dosimetria. Passou no Congresso, o Lula vetou e agora o Congresso derrubou o veto aí de Luiz Inácio Lula da Silva. Olha essa bomba aqui que a gente não estava sabendo, mas a Terra FM tem essa missão de manter você muito bem informado, tá bem? Presta atenção aqui para você que está nos acompanhando aqui no nosso canal. Olha só, em jantar no Alvorada, Lula relata decepção com Moraes e Pacheco em aliança para derrotar Messias. Presidente viu digitais da dupla na operação comandada por Alcolumbre, que rejeitou a indicação. Peraí, eu achei que Alexandre de Moraes e Lula eram ali como gêmeos sianeses, como a gente fala no interior, unha e carne, né? Eu nem vou usar o outro termo, porque é meio, né, de baixo calão. Vamos acompanhar aqui a jornalista Daniela Lima, direto do UOL, para você. Moraes disse aos colegas, eu apurei, no Supremo, que Jorge Messias teria 32 votos. Portanto, passou a tarde pregando que haveria uma derrota do indicado de Luiz Inácio Lula da Silva. Errou por pouquíssimo, mas a conta dele era idêntica à do presidente do Senado. Messias teve 34 votos, tá? Mas então, ponto 1, Moraes tinha a mesma conta, a mesma lista que Davi Alcolumbre. 2, Alcolumbre dizer que não trabalhou é falso. Ele não só trabalhou muito, ele passou o final de semana disparando um vídeo que o Messias havia feito num culto, fazendo sinais a André Mendonça, junta tudo com o que o Josias falou, o relator do caso Master, né, dando a entender ali que haveria uma reunião em torno desta causa, e ontem passou a manhã e a tarde acionando dezenas, eu repito, dezenas de contatos para assegurar a derrota de Jorge Messias. Uau. Como em política não existe coincidência, junta todos esses ingredientes, a análise que o Josias fez sobre a derrota do Messias, e aí você começa a entender quais são os motivos que de fato levam a essa derrota. Falando ontem com o ministro do Supremo, que estava dizendo um avião não cai por um motivo só, ele também sinalizou o desconforto brutal da cúpula do Congresso com o avanço das investigações sobre o Master. É Polícia Federal investigando mala de dinheiro que entrou em avião sem passar por raio-x, inclusive com o presidente da Câmara. É Polícia Federal fazendo batida no Amapá, terra de Davi Alcolumbre, prendendo, né, o chefe da Previdência, que foi tesoureiro da campanha do presidente do Senado, porque colocou 400 milhões no Banco Master da Previdência dos servidores do Amapá, o que para um estado do tamanho do Amapá é grana demais. Há um profundo desconforto. E esse ministro me falou: Daniela, agora tem uma série de bombinhas, elas estão todas caindo no colo do governo. Eu não consigo entender exatamente por que o Congresso coloca, né? O Lula está estimulando as investigações. Se o Lula tivesse controle sobre as apurações, o filho dele, o Lulinha, estava sendo investigado. Fica aí a provocação para quem está refletindo sobre o assunto. E ela passa, né, um pano aí pro Lula, né? Como pode, não é? Mas tá aí, meus queridos, é só para você ter a noção que é cobra engolindo cobra. Para você ligado aqui na Terra FM, sejam bem-vindos ao nosso Jornal da Terra. Nós estamos aqui trazendo para você esse boletim especial dessa treta, dessa derrota de Lula. E aqui o SBT News destacando que em clima de inconformismo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva relatou aos seus ministros que está
pessoalmente decepcionado com o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e com o senador Pacheco, porque viu as digitais de ambos na operação que resultou na pior derrota do seu governo na noite de quarta-feira. O Senado rejeitou a indicação de Jorge Messias ao STF numa negativa só vista no Brasil há 132 anos. Aliados de Messias vê a articulação de Flávio Dino e também Alexandre de Moraes em derrota para a vaga. O desabafo do presidente foi feito no Palácio da Alvorada, horas antes da derrota de Messias. Abalado, o ministro da Advocacia Geral da União chorou e foi consolado por Lula. Participaram do encontro os ministros José Guimarães, da Secretaria das Relações Institucionais, e José Múcio Monteiro, da Defesa, além do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia. Lula considerava Moraes um aliado na Suprema Corte desde 8 de janeiro de 2023, quando o magistrado relatou a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por suposta tentativa de golpe de Estado. Nos bastidores, o ministro do STF nega ter atuado para derrotar Messias em uma articulação com bolsonaristas, de quem é alvo preferencial. No caso de Pacheco, o presidente viu um movimento de vingança por ter preterido o senador na escolha para a corte. O ex-presidente do Senado também nega a traição ao governo e lembra que almoçou com Messias na véspera de sua sabatina, na presença do vice-presidente Geraldo Alckmin, subscreveu em uma carta de apoio ao AGU. Lula ainda avalia que o ministro Flávio Dino, alçado por ele ao STF, também trabalhou contra por desavenças pessoais com o AGU da época em que os dois disputavam a indicação ao tribunal. Procurado, o magistrado afirmou que, de acordo com a lei da magistratura nacional, não comenta temas de natureza política. Tá aí então. Cobra engolindo cobra. Aliados de Messias estudam acionar o STF após a derrota no Senado. Eles não cansam de perder democraticamente. Agora o que eles querem é acionar então o STF após essa derrota no Senado. Advogados próximos a Lula e Messias decidiram e reuniram um grupo de juristas para estar aí estudando a possível ação no STF após o Senado rejeitar o nome do AGU à vaga de ministro da Suprema Corte. Lula agora está caçando culpados. É óbvio que esse grupo de advogados, chamado Prerrogativas, só irá fazer algo com a aprovação de Luiz Inácio Lula da Silva. Eles estão ali sempre juntos, tá bem? Olha a outra situação aqui para você que nos acompanha. Messias acha que foi traído também pelo próprio líder do governo Lula. Em conversa com aliados, após a derrota, Jorge Messias chegou a chamar o líder do governo do Senado de traíra. É o que relataram aí a coluna do portal Metrópolis. Cobra engolindo cobra. Por quê? Jacques Wagner, não sei se vocês acompanharam, ele deu um sorrisão após ser anunciado aí o então resultado, após o desfecho que culminou aí na não ida do ministro da AGU ao Supremo Tribunal Federal. Que derrota! 132 anos que não acontece isso no Brasil. Lá atrás ainda aconteceu porque o indicado do então presidente à época era médico, nem era advogado, nem entendia nada, não tinha notório saber jurídico. E agora a bomba explodiu no colo de Luiz Inácio Lula da Silva. Duas derrotas. Primeiro, a derrota relacionada então à questão do Senado Federal ter impedido a ida do Jorge Messias para a vaga do Supremo Tribunal Federal, deixada aí então pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso, e essa bomba de hoje que explodiu nesta quinta-feira, dia 30,
que é a derrubada do veto ao PL da dosimetria, que leva para casa esses que estão aí envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Redução de pena para Jair Bolsonaro drasticamente e, por enquanto, é considerada aí uma vitória. Os parlamentares da direita, os parlamentares da oposição, centro, centro-direita, da direita, ultradireita, como dizem também, né, da direita radical, querem, né, se é que existe esse termo, né, querem uma anistia ampla, geral e restrita para o ano que vem, se eles conseguirem, né, se for possível eleger aí então o senador Flávio Bolsonaro. É fato que a direita sai vencedora agora dessas duas decisões aí que o Congresso Nacional tomou. Beleza? Deixe seu comentário, o que você achou de tudo isso? Você torce para que essas pessoas vão para casa? Né? Você torce para uma redução de pena? Você é favorável a 14 anos de prisão para alguém que utilizou um batom e escreveu na estátua da lei "Perdeu Mané"? Você é favorável a uma pessoa que doou R$500 para ajudar no ônibus? É uma doação que qualquer um pode pedir, a pessoa não sabe nem para quem está doando. Alguém pode bater a sua porta e falar: olha, vou para Brasília participar de uma manifestação, você pode ajudar? E você ajuda com qualquer valor. Já pensou? Doou 500 conto e foi condenado a 15 anos de cadeia. Só Brasil mesmo, hein? Só Brasil mesmo. E agora tem dosimetria, redução de pena para esses. Beleza? Se inscreva no canal da Terra FM, não perca aqui o nosso programa por nada. Valeu, Brasil! Você ouviu Jornal da Terra. Você por dentro de tudo o que acontece em Rondônia, no Brasil e no mundo.